senador. Bom, queria primeiramente agradecer o convite para estar aqui nessa primeira audiência da CCJ, agradecer ao presidente da CCJ pelo convite, senador Davi Alcolumbre, e também ao relator, que infelizmente teve que sair, né, que ele avisou antes, Eduardo Braga, pelo convite de estar aqui hoje dividindo algumas ideias. Bom, primeiramente eu queria parabenizar o trabalho do senador Eduardo Braga como relator da PEC, né, que culminou na emenda constitucional 132, o belíssimo trabalho que ele fez, e, portanto, agora a gente espera também que, de volta à relatoria do PLP 68, voltando para o senador Eduardo Braga, a gente tem certeza total também que o trabalho será de aperfeiçoamento do que veio da Câmara, né, inclusão de novas questões necessárias aí para o PLP 68, tenho certeza que vai ser um trabalho brilhante outra vez. Eu queria parabenizar também o trabalho feito pela Câmara dos Deputados, né, desde a PEC 45, com o deputado Aguinaldo Ribeiro, e até com os relatores do PLP 68 e 108, na pessoa do deputado Reginaldo Lopes. E também parabenizar a equipe da Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária, para a qual eu tenho a imensa honra e oportunidade de assessorar pelo BID em questões técnicas internacionais, e esse será o objeto da minha fala hoje, né, justamente o alinhamento da nossa reforma aos melhores modelos internacionais de IVA, e parabenizar e também pontuar a grande importância que teve do apoio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nessa reforma. Eu acho que as reformas, nós tivemos várias tentativas de reforma tributária, desde a Constituinte de 88, muitos dos senhores aqui acompanharam de perto, e a gente pode ver que essas tentativas, muitas falharam por conta de um poder executivo, né, um ministro da Fazenda que não apoiou e não se engajou verdadeiramente, politicamente, na reforma tributária. E aqui, aí na pessoa do secretário Dario, eu queria justamente pontuar que eu tenho certeza que um dos motivos pelos quais foram possíveis, né, a aprovação da reforma foi justamente esse apoio do ministro Haddad, um apoio político, técnico, né, com a criação da Secretaria Extraordinária, com Bernardo Api à frente, que tenho certeza também que, como foi dito aqui, não teria pessoa melhor para estar à frente desse tema, mais técnica, mais conhecedora do tema que o secretário Bernardo Api. Bom, então, a minha fala, como eu falei, vai ser sobre o alinhamento da nossa reforma aos melhores modelos internacionais, e foi essa minha contribuição que eu tentei dar para o grupo do secretário Api e também para o PAT-RTC, desde a PEC, né, desde a discussão da PEC até agora no PLP 68. E aí, alinhando um pouco o que o secretário Dario acabou de falar, que nós temos aqui uma reforma que vai estar dentre os melhores modelos do mundo. Eu diria que em muitas coisas, né, muitas questões que eu vou trazer aqui, nós vamos ser, sem dúvidas, o melhor modelo de IVA do mundo. E outros países, tenho certeza, que vão copiar muitas questões que foram incluídas na nossa reforma, e eu queria aqui explicar um pouquinho para os senhores a importância da gente ter aprimorado o sistema IVA na nossa reforma. A primeira característica, que é um pilar essencial do IVA, dos modelos IVAs, e que a gente está trazendo fortemente de forma ampla para a nossa reforma tributária, é a não cumulatividade. Pode voltar para o primeiro slide, por favor? Então, a não cumulatividade, como os senhores sabem, é o creditamento pleno do IBS e da CBS que será pago em cada aquisição na cadeia produtiva. Hoje, nós temos tributos que se dizem não cumulativos, né, como o ICMS, o PIS/COFINS, o IPI, mas nenhum deles tem uma não cumulatividade plena. Todos os atuais tributos têm restrições ao creditamento, né, só gera crédito se incorporar ao produto final, tem limitação temporal ao creditamento. O que foi feito na emenda constitucional, e aí por meio dos senadores e dos deputados, na aprovação da emenda constitucional 132, é assegurar constitucionalmente que o contribuinte e as empresas brasileiras vão ter crédito integral de todo o IBS e CBS que foram pagos nas suas aquisições. Esse modelo, ele é mais amplo do que o modelo da não cumulatividade de outros países, porque em outros países, quando a gente vê a legislação de outros países, na União Europeia, no Canadá, na Índia, que recentemente também implementou
o modelo IVA, a gente sempre vê uma condição. O crédito só vai ser tomado se a aquisição tem relação com a atividade comercial, tem relação com operações tributadas, né, com saídas tributadas. Sempre tem uma condição que o contribuinte tem que ver se aquela aquisição está dentro daquela condição ou não. No nosso modelo não há condicionamento nenhum. O que há no nosso modelo, na emenda constitucional e no PLP 68, é a garantia de que todas as aquisições vão dar direito a crédito, com exceção de bens de uso e consumo pessoal, que é uma lista muito restrita que está no PLP 68, ou aquelas exceções que já estão constitucionalmente previstas, que são casos de isenção, de imunidade ou dos regimes diferenciados, mas que a própria Constituição já traz. Ou seja, o PLP que está sendo discutido aqui não vai trazer novas restrições ao creditamento, senão aquelas restrições que já estão previstas nos textos constitucionais. Isso é muito importante, porque, como eu falei, o crédito amplo é a base, o pilar fundamental do IVA, porque vai fazer com que a cadeia produtiva seja totalmente desonerada e as nossas exportações, que hoje têm um resíduo tributário, a gente está exportando tributo, cerca, né, de 9 a 10% do preço das nossas exportações se referem a tributos que a gente está exportando, nenhum outro país do mundo que tem IVA exporta tributo. Então, a gente está perdendo competitividade internacional por conta desse resíduo tributário que vai ser eliminado com a não cumulatividade plena. Próxima questão que a gente está se alinhando totalmente aos modelos internacionais, inclusive aprimorando os modelos internacionais, o secretário Api já trouxe, que é a questão, pode passar, por favor, da economia digital e o comércio eletrônico. Então, os países com IVA, que hoje são cerca de 175 países, a maior parte deles já começaram, a partir de 2017, 18, 19, a implementar regras, né, para que fornecedores não residentes no país, sem qualquer estabelecimento permanente no país, sem qualquer presença física no país, que esteja vendendo para aquele país, eles são obrigados a se inscrever e recolher o IVA naquela operação. Né? Então, o secretário Dario mencionou o projeto Remessa Conforme da Receita Federal, que é um piloto que hoje já se tem dessa obrigatoriedade de inscrição de não residentes. Então, a maior parte dos países estão indo por essa linha de obrigar não residentes, sem presença física, a se inscrever e a recolher. E também, conjuntamente com essa obrigatoriedade de inscrição de não residente, nós temos também as plataformas digitais que vendem, né, produtos de fornecedores não residentes ou residentes, mas que fazem essa intermediação de operações de compra e venda, também são responsáveis em aplicar o IVA nessas operações e recolher aos cofres públicos. Isso está totalmente alinhado com modelos internacionais. A União Europeia já está fazendo isso desde 2021 e a OCDE tem várias guidelines, né, relatórios incentivando que os países adotem esse tipo de medida, porque é mais fácil para combater a evasão fiscal, mais fácil para o controle e mais fácil até mesmo para as plataformas recolherem no lugar do fornecedor, ao invés de terem que, ter que checar se o fornecedor está recolhendo ou não recolhendo o IVA. Né? Então, assim, os países têm adotado essas regras e o PLP 68 tem todas essas regras previstas. Por fim, a gente tem uma outra questão que está totalmente alinhada aos modelos internacionais, pode passar, por favor, que é o princípio do destino. Como os senhores sabem, outro pilar do IVA é tributar no destino e não na origem, como hoje a gente tem nos atuais tributos. Né? E tributar no destino significa aplicar a alíquota do município do estado para o qual está se destinando a mercadoria, o serviço, o bem intangível, o software. Né? Então, a gente tem que identificar exatamente qual município, qual estado que aquela mercadoria está indo. E isso não é uma tarefa fácil, porque o Brasil, a gente tem uma federação de três estágios, né? Nós temos a União Federal, os estados e os municípios, então a gente tem que identificar exatamente em que município. E foi por isso que foi criado, né, uma das razões para a gente ter essa figura do comitê gestor, o comitê gestor que vai administrar o IBS com a presença de estados e municípios e que vai tornar possível
que todos os municípios e estados integrem nessa arrecadação centralizada. Então, o contribuinte, como o secretário Dario falou, ao invés de ter que se inscrever para 5.570 municípios, 27 estados, recolher para cada um deles, ele vai passar a recolher de forma centralizada ao comitê gestor, o que vai simplificar muitíssimo a vida dos contribuintes. O comitê gestor não está no PLP 68, está no PLP 108, mas há que se ressaltar, né, que sem o comitê gestor não é possível implementar o princípio do destino, por exemplo. Então, é muito importante que o PLP 68 seja também votado logo conjuntamente, digamos assim, ou logo em seguida, o 108, porque faz parte integral do modelo que está sendo proposto. E só para acabar, eu queria falar uma questão sobre o split payment, né? O split payment, o secretário Api acabou de falar, é uma inovação que o modelo brasileiro está trazendo. Alguns países da Europa tentaram implementar o modelo de split payment, que não foi uma implementação bem sucedida, há algumas críticas na União Europeia, mas eu queria falar uma coisa para os senhores. Não há país no mundo que seja mais tecnologicamente avançado em termos de administração tributária que o Brasil. O Brasil tem nota fiscal desde a década de 90. Só agora que os países da União Europeia estão começando a implementar nota fiscal eletrônica e só para certas operações. Então, os senhores imaginam quanto tempo que eles estão atrasados e atrás da gente aqui no Brasil. O Brasil é pioneiro em nota fiscal eletrônica, tem um dos sistemas bancários mais evoluídos e avançados do mundo. E esse modelo de split payment, justamente, ele cuida, né? Ele traz a inovação da nota fiscal eletrônica e a inovação do nosso sistema bancário. De modo que o recolhimento do tributo ele vai ser feito na hora do pagamento ao fornecedor. Vai ser uma coisa muito simples, avançada e aprimorada em relação aos sistemas que já foram tentados na União Europeia. Tá? Então, é um split payment inteligente que está sendo proposto aqui no Brasil, é um avanço. E, por fim, nós temos outras duas avanços que vão ser modelos internacionais, e eu não vou dar mais detalhes aqui, porque vai haver duas audiências sobre o tema, que é o setor financeiro e setor imobiliário. Né? Haverá as audiências específicas, mas eu queria já falar que esses dois setores, como foi adiantado pelo secretário Api, vão ser modelo internacional, porque o IVA, em outros países, em geral, não se aplica a esses setores de forma abrangente e ampla. O setor financeiro, a União Europeia, já há mais de 10 anos, está tentando implementar o IVA sobre o spread, sobre a intermediação financeira dos bancos. Já teve várias consultas públicas, vários estudos, e o Brasil está implementando a tributação da intermediação financeira nessa reforma tributária. Nenhum país do mundo conseguiu implementar de forma ampla como a gente está implementando nessa reforma. O que é muito positivo, né, porque vai trazer também os serviços prestados por instituição financeira na base do IVA e vai poder, com isso, diminuir a alíquota para todos os demais fornecedores. E, por fim, o regime do setor imobiliário, que é uma novidade internacional, em que a gente tem redutores que reduzem a base de cálculo, o redutor de ajuste e o redutor social, e esses redutores vão servir para tributar exatamente a margem da operação do fornecedor de bens imóveis, né? Não vou entrar em detalhes, que haverá uma audiência específica, mas também um modelo internacional que está sendo aprimorado e que vai ser referência internacional. Eu queria, então, pontuar isso aqui muito bem. Bom, meu tempo já acabou, queria agradecer novamente, parabenizar aqui, eu esqueci de parabenizar os consultores do Senado que estão aqui, pelo seu trabalho sério, cuidadoso, Danilo, na figura do Danilo, os consultores da Câmara também, que brilhantemente trabalharam no PLP, e também os representantes do Estado, o Ricardo está aqui, que também trabalharam incansavelmente no PAT RTC para aprimorar aí o texto que foi apresentado. Então, muito obrigada a todos e obrigada pela oportunidade, senador.